Olha, hoje nós vamos começar uma nova série de sermões. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E para isso eu peço a você que abra a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 22 e 23. Diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pai do céu, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a nós. Que o Senhor nos abra o entendimento, nos dando da graça do alto, para conhecermos, Senhor, mais profundamente o Senhor. E mais intimamente, para que o Senhor nos transforme cada dia, para que o Senhor nos encha do Teu Espírito, das Tuas virtudes e da Tua graça. Nós oramos, Pai justo e santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. O motivo era corrigir desvios teológicos que existiam na igreja. Algo que a gente conhece até hoje. Por mais que haja ensino, por mais que haja doutrinação, por mais que haja, a palavra melhor seria discipulado, nasce e brota aos borbotões vários erros e desvios teológicos, né? Ele escreve às igrejas da Galácia, igrejas que ele conhecia muito bem, dentro do seu trabalho missionário. E aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai contrastar as obras da carne com as obras do Espírito. E ele traça um relato, abrindo essa sessão, falando que nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne, no verso 16. Ele mostra que há uma natureza humana. O homem tem uma natureza, e essa natureza é caída. Essa natureza, ela é segundo o desejo do coração. De uma outra forma, quando Deus diz a Eva que não é para comer da árvore do bem e do mal, e ela desobedece, comendo do fruto, abre-se no homem uma possibilidade de escolher o mal, de errar, de exercer a vida segundo o seu próprio coração. E o apóstolo Paulo fala que é uma batalha física quase, que nós atravessamos, entre o espírito e o corpo. O verso 17, ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Quando Jesus convoca os seus discípulos, ele diz que aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De outra forma, não faça mais o seu querer. Agora você tem um Senhor. E Senhor é exatamente isso. É aquele que é seu dono. É aquele ao qual você se submete. Você se submete não contra a vontade. É interessante isso, né? Você ama e quer se submeter. Camões disse que amar é estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter para com quem nos mata lealdade. O amor é assim. É um elo que nos prende a quem amamos. E esse amor que temos é pelo amado, como foi lido aqui no texto de Efésios. Esse amado é Cristo.
É a Ele que eu estou preso. É a Ele que eu coloco nos pés a minha vida. E eu passo a viver para Ele, não mais para mim mesmo. Eu passo a ser guiado pelo Espírito e não mais pela lei, diz Paulo aqui. E o meu coração é transformado. Então ele traz um relato, uma lista imensa de pecados, que eu não preciso nem ler para vocês, porque nós conhecemos todos. Se eu for dizer um a um aqui, você diz assim, conheço. Ah, eu sei o que é ira. Ah, eu sei o que é idolatria, né? Eu sei o que é glutonaria. E a gente vai falando aqui uma lista imensa. Mas há algo transformador. Há algo que o meu coração precisa amar. E ele nasce no coração de todo aquele que ama a Deus. Ele diz, há algo diferente. Mas o fruto do Espírito, aquele que nos guia, aquele que nos ensina, aquele que nos mostra a verdade, ele é diferente. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que esse fruto do Espírito é um poder transformador. É algo que nos transforma no interior. É algo que faz com que o homem tenha uma vida que coaduna com o ensino de Cristo. Coaduna com a morte dele. Coaduna com o seu novo nascimento. É um poder que é operado internamente em todo aquele que crê. Operado pelo Espírito Santo, para que possamos viver novidade de vida. É transformador. O exemplo mais simples e mais claro que podemos ter é Paulo, que era perseguidor da igreja, odiava a igreja, ia de encontro à igreja e se transforma num dos homens mais influentes do cristianismo. Toda a sua vida é transformada. Toda a sua vida agora tem uma nova condição. Portanto, esse fruto do Espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui é o resultado da obra do Espírito Santo no coração dos crentes. Esses atributos todos que estão relatados aqui são manifestações do caráter de Cristo em nós. Quando eu conheço a Cristo, eu passo a amar, a viver em alegria, a viver em paz. Eu passo a ter longanimidade, eu passo a ter benignidade, bondade e por aí vai. Hoje, nós vamos começar estudando sobre o amor. Sem o amor de Deus, não há nenhum desses outros, digamos assim, frutos, porque tudo é um fruto só. Aqui é a ideia de que todas essas virtudes, elas crescem em nós todas juntas. Mas se não houver, em primeiro lugar, amor, e principalmente amor por Deus sobre todas as coisas, e amor ao próximo, eu nunca vou saber o que é ser benigno. Percebe? Eu nunca vou ter paz. Portanto, a beleza do texto bíblico é que essas virtudes, elas estão todas interligadas e todas elas transformam o coração daquele que conhece a Deus, mas começa como um elo interno no amor. Passa a amar a Deus. Passa a conhecer aquele que nós chamamos de Criador. E todas essas virtudes começam a ramar dentro de nós, começam a crescer dentro de nós de tal forma que nós passamos a ser mais semelhantes a Cristo. Como se caminhássemos para uma plenitude através da obra do Espírito Santo em nossos corações. E tudo só pode começar, irmãos, pelo amor. O fruto do Espírito na Escritura é o padrão de comportamento que distingue os seguidores do Senhor. Eles são diferenciados por isso. Há algo que transforma os seus corações e que reflete uma nova natureza, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de tratar as pessoas, uma nova forma de se submeter a Deus e ao outro.
que muda completamente a partir do momento que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro da lista, dentre os frutos, essa primeira virtude que é amar, a palavra ágape, significa amor sacrificial. Significa amor incondicional, altruísta, semelhante ao amor de Deus pela humanidade. Eu preciso lembrar que o amor é essa essência de todas as outras virtudes e marca distintiva de todo aquele que professa Jesus como seu Senhor. Porque eu jamais serei bondoso se eu não amar. Entende? Todas essas virtudes, elas se fecham no coração do crente. Quando eu pensei, como é que eu vou descrever o que muda no coração e na mente daquele que serve a Deus, eu lembrei da própria lei do amor que nós lemos aqui na liturgia, que Jesus fala sobre amar o próximo. Jesus transforma completamente o Antigo Testamento, irmãos. Quando ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse é o caminho comum de todos nós. Nós sabemos amar os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, todas aquelas pessoas que nos fazem bem. Mas temos dificuldade para amar o inimigo, que nós somos ensinados a odiar. É instintivo, né? Nós odiamos aquele que pensa contrário a mim, nós odiamos aquele que me faz mal. Só que nós nunca pensamos, quando Jesus diz assim, amai o vosso inimigo, que nós somos inimigos de Deus. E éramos inimigos. Toda a humanidade era inimiga de Deus. A palavra de Deus diz que todos éramos inimigos de Deus. Que Abraão era inimigo de Deus. E que Deus o tornou amigo, trazendo para si e para próximo. O que Deus ensina é que a humanidade que lhe tratava mal, que não o reconhecia, que não o amava, Deus acolhe. E de inimigos nos faz amigos. E ele faz isso por amor da pessoa de Cristo, entregando aquilo que lhe é mais precioso. Você entregaria o que era mais precioso por um bandido? Você pegaria o seu filho amado, aquilo que você tem como maior preciosidade, e diz assim, toma aqui, Laurinha, morre aqui, esse ladrão vai ser salvo da prisão se você morrer. Jamais. Nosso coração não é assim. Eu não entregaria a minha Sara por um bandido, por um inimigo, por alguém que eu odeio. E é dessa forma, quando Jesus olha para a humanidade e ama tão profundamente que decide ir à cruz por nós, esse é o amor que nós precisamos aprender. É isso que o Espírito Santo nos ensina dentro do nosso coração. Toda a condição humana de queda e de pecado, irmãos, desafia o Espírito Santo. Toda a nossa vida caída desafia o Espírito Santo. Quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, significa que eu devo amar aquele que me trata mal, e isso me fere. Perdoar, já pensou? Perdoar é cortar na própria carne. Perdoar é sofrer segunda vez o dolo, porque se alguém me feriu, eu ainda o perdoo. Não, mas eu tenho o direito de odiar, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu devo fazer. E Jesus diz assim, não, porque eu não fiz isso com você. Portanto, amai. A construção dessa mentalidade, irmãos, ela é importantíssima
E eu só vou conseguir se eu olhar para Jesus morto na cruz no meu lugar. Eu só vou conseguir se eu entender que Jesus pagou uma dívida que eu não tinha condição de pagar. E aí eu não vou exigir mais do outro que me deve ou que me fez mal, porque Deus me perdoou e eu aprendi a cortar na minha carne e amar também. O que eu quero que você entenda é que esse amor não é um amor palpitante, que eu vou ficar apaixonado e vou abraçar o inimigo que eu odeio. Não. Esse amor é um exercício de desejar fazer o bem, independente de quem é a pessoa. Independente do que ela tenha feito. Isso é quase um insulto à nossa humanidade. Em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, aprender a fazer o bem é uma construção do espírito. Porque os homens são maus por natureza, como eu disse antes. Porque os homens amam apenas os que te fazem bem. Jesus fala isso. O que você vai ganhar se você simplesmente retribuir? Você me dá amor, eu te dou amor. Os ímpios fazem isso, ele diz. Os ímpios amam os seus. Aliás, eu vi uma reportagem falando que Fernandinho Beiramar é um pai excelente. E é apaixonado pela mãe. Mas ele cortou a cabeça de dezenas de inimigos dentro da prisão. É assim que nós pensamos. Jesus diz, não é assim que deve ser. Da forma que você ama o seu filho e a sua mãe, ame o outro. E talvez seja até o que te persegue. Você sabe o que é que ele está dizendo? Esse outro é qualquer um que mereça ser odiado. Você deve amar. Amor é ação. É gesto. É ato. João, escrevendo em sua carta, ele diz, filhinhos, não amei só de boca. Porque falar eu amo a Deus é fácil. Viver a vida de Cristo é prova do amor a Deus. De outra forma, amar o próximo, amar a Deus, amar a vida dentro das circunstâncias que ela aparecer para mim, é um reflexo do caráter de Deus. Esse amor ágape, em que Deus entrega o seu Filho para morrer no nosso lugar, e eu aprendo, eu absorvo essa verdade de tal forma que eu aprendo a amar também. Eu aprendo a entregar a minha vida também, por amor de Cristo. Esse amor que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui é o elo central dentro do meu processo de santificação. Porque eu só deixo de fazer o meu querer, como Paulo está ensinando aqui, nesse capítulo 5, quando eu sou trabalhado dentro do meu coração e moldado à imagem de Cristo por Deus. Então eu não quero mais fazer a minha vontade, mas eu não quero porque eu quero fazer a vontade daquele quem eu amo. Eu quero que o meu amado fique feliz. A minha felicidade seria outra, mas eu aprendi a fazer a felicidade do meu amado. Quem ama sabe. Todo coração poderoso de mãe nega-se para que o seu filho seja feliz. Esse amor de Deus é tão maior
que ele se entrega por pecadores como eu e você. Esse Deus santo e justo tira da boca dos filhos e põe na boca daqueles, como Jesus fez com a mulher Cirofenícia. O que Deus está dando é para os judeus, são para os que creem, são para aqueles que esperam no Senhor. E aquela mulher diz assim, ó Senhor, os cachorrinhos também comem da mesa que caem dos seus donos. E Jesus diz, grande é a tua fé, mulher. Vai, a tua filha está curada. Deus dá até aqueles que não merecem. Esse amor de Deus, irmãos, invade todo mundo. E precisa ser visto na vida de todos nós. Essa transformação. Esse desejo de cuidado. Esse amor que traz motivação para as boas obras mesmo. Tudo que eu faço, a motivação que deve estar por trás é o amor de Cristo por mim e o amor pelo outro. As almas perdidas, aos necessitados, aquele que precisa de uma palavra de incentivo, de cuidado, de carinho. Qual é a aplicação que eu posso fazer disso? O crente precisa aprender, irmãos, a viver em amor, imitando o que Deus fez por nós. Isso implica sacrificar nossos próprios desejos e servir aos outros incondicionalmente. Isso é um aprendizado. Eu preciso entender que esse amor comunitário, esse amor que a igreja tinha uns pelos outros, que nós vemos ali em Atos capítulo 2, vivendo a vida juntos, nos seus lares, nas suas casas, dividindo tudo, dividindo o pão, vivendo em amor, em unidade, era a morte de Cristo. E seu amor por eles que unia todos eles. Esse amor que está dentro de mim e de você precisa olhar para fora e ver os perdidos. Quando Jesus olhava para a multidão numerosa, diz Marcos 6, ele teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Esse olho para fora. Essa mulher samaritana que aqueles homens discípulos olharam e disseram, olha essa mulher, como é que Jesus fala com essa mulher? Esse olhar de misericórdia, de amor, esse olhar que ama o perdido. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos dever coisa alguma a não ser o amor, a não ser amar uns aos outros. E ele diz assim, todo aquele que ama, cumpriu a lei. Porque ele ama a Deus e adora a Deus. Porque ama a Deus e não tem outros ídolos. Porque ama a Deus e só a Ele presta culto. Porque ama a Deus e jamais vai desobedecer os seus pais. Porque ele ama a Deus e ele não vai adulterar, ele não vai roubar, ele não vai. Porque ele vê o outro como a si mesmo, então ele não mata. É como se ele estivesse atirando em si. A construção dessa mentalidade de Cristo é difícil. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo permeie os nossos corações, nós aprendemos a manifestar isso sempre em ação. Não somente de boca, como eu disse, do ensino de João, na primeira epístola, no capítulo 3. Isso é tão verdade, irmãos, e precisa ser construído em nosso coração. E quando Tiago escreve sobre o outro, diz assim, quando alguém bater na sua porta e te pedir alguma coisa, e você tendo em você que pode servir e disser, vá em paz, Deus te abençoe. Tiago diz assim, você está em pecado. Porque você tinha como abençoar e cuidar e fazer pelo outro e não o fez. É por isso que quando eu vejo tudo acontecendo no Rio Grande do Sul, eu fico... Eles precisam
de nós. Percebe? O samaritano no caminho precisava daquele que ele cuidou. Não só eu sou um cuidador, mas quando eu cuido, eu preciso daquilo. É aquilo que talha o meu coração. Às vezes temos que fazer sem gostar. Porque isso revela o amor do meu amado. Olha, Senhor, eu odeio esse, mas eu amo o Senhor. E eu vou pisar as feridas dele aqui. Até aprender a gostar. Eu lembro da Lídice sentada naquela mesa, na cabeceira do lado de cá, dizendo assim: pastor, quando eu comecei a cuidar, Cristolândia, né? Na Cristolândia, eu não gostava. Não gostava daquelas pessoas. Às vezes o cheiro dela me incomodava. Como é bom você ficar velho. Que nós ficamos sinceros. É igual a criança, aquele menino que nós acabamos de ver na lição da EBD. A criança diz de fato o que sente, diz na lata, assim, né? Na Bahia a gente fala na lata, né? Diz assim, ó, pá! Nós temos o hábito de maquiar quando não gostamos. Se você olhar Jesus Cristo, jamais ele fazia isso. Ele dizia exatamente o que ele pensava e o que a pessoa precisava ouvir. Aí ele se diz assim: quando eu comecei a cuidar deles, pastor, quando eu comecei a me envolver com eles, quando eu descobri quem eles eram, os seus nomes, quando eu fui cuidando, quando eu fiz um treinamento, quando eu os ensinei a fazer, né, todas aquelas artes, quando eu fui me aproximando deles, pastor, o meu coração começou a amá-los. Entende? Porque amor tem que ser ação, verbo transitivo direto, né, para os linguistas. Isso precisa sair de mim. Portanto, peça ao Espírito Santo que desenvolva no seu coração a virtude do amor. Mas não espere acontecer, não espere que o amor venha te mover, lhe arrancar do chão. Amor não é paixão, quem faz isso é paixão. Ele faz levitar, andar com os pezinhos no alto. O amor finca seus pés no chão e você sabe exatamente o que tem que fazer, ainda que seja morrer em cruz. Você faz. Porque o teu peito, o teu entendimento e o teu espírito diz que você tem que fazer e você se submete ao vencedor e àquele que você ama. Portanto, ame em ação. Aplique isso no seu viver. Aprenda a ser fiel aos seus compromissos, aos seus relacionamentos, a tudo que você prometeu a Deus, porque você prometeu em amor. E é difícil mesmo. Mas faça. Lembre-se. O texto diz que contra o fruto do Espírito não há lei. Porque o amor cobre toda a lei, cobre toda a multidão de pecados. Olha que coisa impressionante. Cobre toda a lei porque você sempre faz aquilo que deve ser feito. Porque você ama. E cobre multidão de pecados porque você ama aquele que te salva. E minha mente precisa refletir essa verdade. Portanto, esse amor que me tira do pecado, que transforma o meu viver, esse amor que faz com que a graça transformadora de Cristo me capacite a viver de tal forma que o imitemos, né? Eu só vou conseguir fazer por amor a Ele. Quando eu aplico o amor de Cristo, irmãos, na minha vida diária, não apenas eu me torno semelhante a Ele. Não apenas isso. Muito mais profundo.
Eu demonstro ao mundo a realidade do seu amor redentor. Eu sou transformado por ele e o mundo em mim vê que eu não somente eu sou amado, mas eu derramo amor sobre os outros. Cada um só dá o que tem. Se não há amor em nós, nós não conseguimos amar. E eu preciso aprender. Num ato diário de negar-me e construir a pessoa de Cristo em mim. Que nós possamos, irmãos, viver esse amor de maneira prática, verdadeira. Que seja tão puro e verdadeiro que impacte as pessoas que estão ao nosso redor. E que elas passem a glorificar a Deus. Porque veem em nós o mesmo amor que Cristo derramou sobre nós, morrendo na cruz. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Porque agora nós vivemos em novidade de vida. Por isso eu te peço, Senhor, como ensina o apóstolo, ensina-nos a crucificar a nossa carne, Senhor. Ensina-nos a nos submeter a Ti, Senhor, e nos livrar das nossas paixões, das nossas concupiscências, dos nossos desejos profundos que militam contra o Teu Espírito. Ó Deus, nos dá alegria, Senhor, de vivermos o amor de Deus, mas sobretudo nos dá a alegria de nos sentirmos amados pelo Senhor. Que essa verdade, Senhor, transforme tão profundamente as nossas vidas, ó Deus, que todos os outros frutos do Espírito cresçam em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, tudo, Senhor, só cresce a partir do amor que nós temos para com o Senhor e para com o próximo, porque nisso se resume toda a tua lei. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar o amor de Cristo para que possamos viver sob o domínio do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, o seu amor, as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, aqui no Lago Norte, e espalhados sobre a Igreja de Cristo que está sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.